É hora de resistir até ao sangue. Olá, pessoal. É sobre esse assunto que eu vou falar hoje, porque realmente, tanto você como eu devemos resistir ao pecado até o sangue, porque nós lutamos contra o pecado. O pecado está sempre diante de nós, de você e de mim. Por isso é necessário que possamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder, para ficarmos firmes contra as ciladas do diabo. Porque as ciladas do diabo são armadilhas, são ardis, são ciladas mesmo, que ele coloca em nossa frente, para aguçar a nossa cobiça, para que assim possamos ser, se nos deixarmos levar pela cobiça, vamos cometer o pecado. E aí caímos nessa armadilha. Porque nós não nos fortalecemos no Senhor. Então, é necessário que de sua parte e de minha parte exista uma resistência até o sangue se for necessário, até as últimas consequências, até a morte se for necessário. Mas você tem que ficar firme contra o pecado, porque o pecado luta contra você. Mas você, fisicamente, não pode lutar contra o pecado. É preciso um fortalecimento espiritual para que isso aconteça. Para você conseguir suportar esse conflito entre o pecado e você. Então, nós temos que nos armar contra isso. Temos que nos reforçar. Temos que usar as nossas armas espirituais, que são poderosas em Deus, para destruir as fortalezas, os ataques, para anular os ataques do pecado. Para que não possamos cair em tentação e em nenhuma cilada que nos leve ao pecado. É preciso que nós não podemos ser guiados pela nossa cobiça. A cobiça é algo muito grave, digamos assim. É algo tem uma força muito grande, agindo em nossas vidas para darmos lugar ou ocasião ao pecado que nos tenta todas as vezes. Então, nós devemos estar preparados para evitarmos o pecado o máximo possível, até o sangue se for necessário. Então, nós devemos ter essa força espiritual. Por isso, é preciso cada vez mais se sujeitar a Deus, resistir ao diabo para que ele possa fugir de nós. Esse é o nosso objetivo. Porque não podemos viver uma vida em Cristo de forma inconsequente, sem nenhum preparo físico ou espiritual. Não. Se formos tentar viver uma vida em Cristo por nós mesmos, vamos cair em tentação, em pecado. E aí a nossa ruína acontece. Então, para evitar esse tipo de coisa, é necessário nos fortalecermos no Senhor. Usarmos toda a armadura de Deus a nosso favor, com armas defensivas e ofensivas. Porque a armadura de Deus se constitui nisso, em armas de defesa, mas em armas de ataque também. Então, temos que usar as duas armas ao mesmo tempo para podermos vencer. E a vitória sobre o pecado tem que existir, porque nós estamos debaixo da graça e não debaixo do pecado. Não podemos ser escravos do pecado de forma que possamos obedecer às suas paixões. É muito bem claro que todo aquele que é vencido se torna escravo do vencedor. Então, se nós nos deixarmos vencer pelo pecado, o pecado vai nos escravizar. Mas se nós vencermos o pecado vai ser escravo de nossa própria vontade. Assim nós vamos dominar sobre o pecado. E o pecado não terá mais efeito nenhum em nossas vidas, porque vamos resistir a eles, a todos eles. Então, é preciso entender isso. E
Para entendermos isso de uma forma mais eficaz, digamos assim, eu vou ler aqui uma música que o Fruto Sagrado, uma banda evangélica, lançou alguns anos atrás aí. O nome da música é O Segredo. Existe um segredo que já foi revelado, e foi revelado pelas Escrituras. Como podemos agir para vencer o pecado, para que o pecado não nos domine, para não sermos escravizados pelo pecado, não temos vícios pecaminosos em tempo algum. Então, existe um segredo. Esse segredo tem que ser colocado em prática por você e por mim. E as Escrituras nos ensinam a fazer isso. Então, leia as Escrituras que você vai encontrar o segredo ali, que já não é segredo nenhum mais, porque já foi revelado pelas Escrituras. Tudo está muito bem claro e simples para que possamos ler e aplicar isso em nossas vidas, para que isso possa contribuir para a nossa vitória contra todo e qualquer tipo de pecado que possa existir nesse mundo. Então, vamos fazer isso, porque assim vamos nos manter longe de todo e qualquer pecado. Então, eu vou ler aqui a letra dessa música, né, que se chama O Segredo. Então, está escrito assim, ó. Nunca vi tantos de nós escorregando e caindo em tentação. Então, ele está falando de uma realidade aqui, que ele mesmo está vendo. Ele está vendo que muitos entre nós, ou seja, na igreja, existem muitas pessoas que infelizmente estão escorregando e caindo em tentação. Nunca vi tantos de nós escorregando e caindo em tentação, atendendo a desejos secretos e loucos. Então, eles caem em tentação, eles ficam escorregando e caem em tentação, porque eles estão atendendo a desejos secretos e loucos, que nada mais é do que a cobiça tomando conta. Quando a cobiça toma conta da pessoa e ela se deixa levar pela cobiça, ela comete o pecado, ela escorrega, ela cai em tentação. Então, isso tem que ser evitado. E o objetivo dessa letra é expressar isso, tanto para você como para mim. Então ele diz aqui, ó. Nunca vi tantos de nós escorregando e caindo em tentação, atendendo a desejos secretos e loucos, só mandando bola fora. Então, quem faz isso, quem se deixa cair facilmente pelo pecado, só está mandando bola fora. Está fazendo algo que não é conveniente, é inconveniente. Porque você foi chamado, assim como eu fui chamado, para não dar lugar a ocasião alguma ao pecado em tempo algum. Temos que fugir dele, temos que escapar, sair fora. Não podemos permitir que ele domine o nosso corpo, alma e espírito, e nem mesmo o nosso modo de falar, de pensar e de agir. É necessário entendermos isso hoje. Porque se não entendemos isso, estaremos só mandando bola fora, como ele diz aqui. Ó. Só mandando bola fora, fazendo gol para o time errado. Quando nós pecamos, estamos fazendo um gol para o time errado, para o time do adversário. Quando pecamos, eles comemoram esse gol que nós fazemos para o time errado. Eles comemoram, eles aplaudem. Eles ficam rindo de você que caiu na tentação dele. Escorregou, caiu em tentação. Pecou, simplesmente. Só mandando bola fora, fazendo gol para o time errado, massageando o ego. Então, muitas das vezes, o pecado massageia o nosso ego. Nós nos sentimos bem quando pecamos. Porque o pecado é gostoso. O pecado é uma prática gostosa. Então, essa prática gostosa massageia o nosso ego, ao ponto de ficarmos viciados naquilo e queremos mais e mais e mais. Assim, nos tornamos insaciáveis no pecado. Então, não podemos deixar o pecado massagear o nosso ego em tempo algum. Nunca faça isso.
massageando o ego, dando mole para o diabo. Então, quando pecamos, estamos dando mole para o diabo. Estamos dando legalidade para ele. Ele coloca em nossa frente as tentações. E aí, com os nossos olhos, começamos a cobiçar aquilo. E a cobiça é tão grande que nós nos deixamos levar por ela e pecamos. Foi assim que aconteceu com Eva lá no jardim, sobre aquele fruto. Ela olhou para ele e viu que ele era desejável para dar entendimento. Era a cobiça tomando conta. E ela não se aguentou naquela cobiça e foi lá e comeu o fruto. E deu para Adão e ele também comeu. E aí se iniciou todo o pecado no mundo até os dias de hoje. Dando mole para o diabo. Quem pensa estar de pé tem que se cuidar para não cair. Então, nós que pensamos que estamos em pé, temos que cuidar para não cair em tempo algum. Como você vai se cuidar para não cair? Se fortalecendo no Senhor e na força do poder, para ficar firme contra esse lado do diabo. Eu e você temos que fazer isso, dia após dia, sem parar. Então nós devemos entender isso. Tem que se cuidar para não cair. Sem perceber às vezes, quem manda é o coração. Então, muitas das vezes, nessas horas, quem manda é o coração. Só que o coração é enganoso. Então, nunca faça o que o seu coração mandar em relação ao pecado. Porque ele vai te falar algo enganoso. Ele vai te enganar. E esse engano vai levar você ao pecado. Então, você não pode se deixar ser mandado pelo coração. Sem perceber, às vezes, quem manda é o coração, alimentando a vaidade na areia movediça. Não podemos alimentar a vaidade na areia movediça, porque isso vai nos fazer afundar. Muitas vidas são destruídas por causa disso, espiritualmente falando, porque ela chegou a um ponto de estar tão viciada, digamos assim, no pecado, que ela começa a se afundar. A vida espiritual dela vai começar a morrer, enfraquecer, vai ser sepultada, digamos assim. E aí termina, é o fim. Esse fim não pode chegar. Pelo contrário, a nossa vida em Cristo, a nossa vida espiritual em Cristo, ela tem que prosseguir até o fim de nossa carreira, para chegarmos no final aprovados, para vencermos tudo e continuar sempre inabaláveis dia após dia, vitória após vitória. Temos que permanecer inabaláveis, principalmente contra o pecado. O pecado não pode ter força suficiente para nos abalar em tempo algum. Sem perceber, às vezes, quem manda é o coração, alimentando a vaidade na areia movediça, afundando o Titanic, achando que é o James Cameron. Aí diz aqui, no refrão, o segredo é vigiar para não cair. Aí ele diz aqui, deixa Deus cuidar do teu coração, ajustar o foco da tua visão, te afastar desse abismo e revelar o segredo. Então, você tem que deixar Deus agir em sua vida. Você tem que se sujeitar a Deus e resistir ao diabo para que ele possa fugir de você. Então, a sua prioridade é deixar Deus cuidar do teu coração. Deixar Deus ajustar o foco da tua visão. E para que assim você possa se afastar desse abismo, para que ele possa te afastar desse abismo e revelar a você o segredo, que é vigiar para não cair. Esse é o segredo. Vigiar para não cair.
A vigilância tem que ser constante, não pode parar em tempo algum. Você tem que estar sempre atento, sóbrio, vigilante contra esse pecado, que infelizmente pode levar à ruína de sua vida. Aí ele diz aqui, ó. Será que foi por debaixo dos panos? Será que o pecado que você praticou foi feito debaixo dos panos? Será que foi sonegação? Sonegação de impostos ou de qualquer outra coisa? Foi com a mulher do teu melhor amigo? Foi uma noite na badalação? Uma carreira? Um porre? Uma transa? Será que foi cauterização? Então ele dá aqui vários exemplos de quais pecados poderiam ser esses que as pessoas praticam. Que as pessoas se deixam escorregar e cair em tentação para essas coisas. Não vigiaram o suficiente e deram mole para o diabo. Fizeram um golpe de errado praticando essas coisas. Aí diz aqui no final, ó, o segredo é vigiar e orar para não cair. Tem que orar e vigiar. Então, tanto você como eu, temos que orar e vigiar. Temos que nos fortalecermos no Senhor. Temos que resistir ao diabo, ao pecado até o sangue. É isso que nós devemos entender. Então, é uma lição que devemos aprender, colocar em prática. E para isso eu vou ler aqui 2 textos que estão aqui nas Escrituras. O primeiro texto está na Epístola aos Hebreus, capítulo 12, versículo 4, onde está escrito assim, ó. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. Então, pessoal, quem escreveu essa epístola aqui está relatando uma realidade. Que os irmãos hebreus, eles ainda, na luta contra o pecado, eles ainda não tinham resistido até ao sangue. Eles não ofereciam uma resistência eficaz contra o pecado. Muitos deles caíam em tentação, pecavam mesmo. Mas, ele diz aqui, ó, ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. Então, para você e para mim hoje, nós temos que resistir ao pecado até ao sangue. Sim, essa resistência, ela será eficaz, se for feita dessa forma. Não pode ser uma resistência fraca. Não pode ser uma resistência inútil, momentânea. Não, tem que ser uma resistência que vai existir sempre firme, com a mesma firmeza. Tem que ser uma resistência inabalável, estável. Então, nós devemos entender isso hoje. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. Porque tanto você como eu, dia após dia, estamos em luta contra o pecado. Mas essa luta contra o pecado, nós temos que resistir a essa luta até ao sangue mesmo, até as últimas consequências, até estar a ponto de morrermos, se for necessário. Porque a gravidade do pecado na vida de uma pessoa estraga, prejudica, faz a pessoa tropeçar, faz a mente da pessoa se cauterizar. Ela começa a ter um vício no pecado. E aí ela fica insaciável no pecado. Então, é importante sim que possamos ter resistência ao pecado até ao sangue. Essa é a lição que devemos aprender em nossa luta contra o pecado, para vencermos o pecado. Então isso é importante se dizer. E agora eu vou ler aqui o próximo texto que está na segunda epístola de Pedro, capítulo 2. Segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 19. Está escrito assim, ó. Prometendo-lhes liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção,
pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Então, qualquer pessoa que se deixa vencer pelo pecado vai se tornar escravo do vencedor. Ou seja, o pecado vai te escravizar. Você vai ser escravo dele, porque ele te venceu. Porque você se deixou vencer por ele. Por quê? Porque você não resistiu ao pecado até o sangue. Então, isso é algo decisivo. Resistir ao pecado até o sangue é algo decisivo, é algo importante. É algo sem a qual ninguém vai ter condições de vencer a luta contra o pecado. Então, é importante demais. Somando essa resistência até o sangue com o fortalecimento no Senhor e na força do poder, com o uso da armadura de Deus em nosso corpo, alma e espírito, vamos conseguir vencer. Essas são as armas espirituais que nós temos que usar a nosso favor. Então, é importante que entendamos isso hoje. Porque o Senhor Jesus quer que você e eu possamos agir dessa forma. Ele nos corrige através das Escrituras a esse respeito. Porque esses textos que eu li aqui servem para isso. Então, agora nós devemos fazer isso com muito empenho. Nós devemos nos empenhar em fazer isso cada vez mais, para crescermos, para não darmos lugar, ocasião alguma, para o pecado em tempo algum. Então eu espero que essa mensagem possa ser útil para alguém, possa ser relevante, possa edificar o corpo de Cristo, porque agora, mais do que nunca, é necessário que possamos resistir ao pecado até o sangue. E eu espero que todos nós façamos isso sim, em nome do Senhor Jesus. Amém.